Polícia Federal apreende dólares na casa de Bolsonaro. Opa! O nosso bate-papo aqui hoje não é sobre política e também não é sobre justiça. Embora, principalmente a política tem nos proporcionado aí, nos provido de muito assunto relacionado à justiça. Mas o nosso bate-papo aqui mesmo é comunicação e oratória. Então nós vamos aproveitar esse episódio que teve uma repercussão nacional e até mesmo internacional muito interessante. E qual é a ligação desse assunto, deste fato, com a comunicação e oratória? Então nós vemos hoje que a mídia, hoje nós somos midiáticos, né? Então qualquer coisa já está na mídia, todas as redes sociais, e vemos isso até com bons olhos. Contudo, há uma ressalva no sentido de que as pessoas também estão sendo muito mediáticas, também imediatista. Não conhece toda a história, não conhece todo o contexto e já sai ali comentando, fazendo as suas acusações, julgamentos e até mesmo condenação. Então, a mídia... Não a mídia, na realidade, é uma excelente ferramenta, as redes sociais. O problema não é a mídia, não são as redes, também o problema não é a internet. O problema é a utilização da internet. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Em se tratando desse caso, na realidade, houve vários fatos envolvendo esse episódio, várias condutas direcionada ao ex-presidente Bolsonaro, mas a questão é, eu até mesmo recebi uma provocação no sentido de comentar a apreensão dos dólares na casa de Bolsonaro. E essa pessoa que me provocou, né, ela já teceu ali uma condenação, um julgamento. E aí nós ficamos a perguntar, né? Eu gosto muito dessa expressão, principalmente no livro de Provérbios da Bíblia, faz uma diferença entre tolo e sábio. Sábio é a pessoa que tem sabedoria, que age com prudência. E o tolo não é nenhuma palavra ofensiva, mas é a pessoa que atua de acordo, na verdade, contrariamente à sabedoria. Então, em relação a esse episódio, que nós vamos nos valer para fazer uma análise da comunicação e oratória, nós temos agido como tolos ou como sábios? Tá bom? Isto que é importante é o nosso bate-papo. Lembrando que, embora eu vou focar nesse episódio, mas a concepção que nós vamos apresentar aqui é muito importante para políticos, para jornalistas, professores, palestrantes, comentaristas e influenciadores. E nós temos visto que alguns profissionais não se valem, não se comportam como sábios e como tolos. Eles fazem comentaristas, principalmente essa turma aqui, né, que é influenciador, de algumas pessoas que são influencers, tem às vezes milhões de seguidores. Infelizmente, muitos seguidores seguem de uma forma muito fechada e o que o influenciador falar é tido como verdade. Então, hoje, eu estava estudando ontem, né, a geração XYZ, que é uma geração de pessoas que tem um comportamento bem diferente da turma mais conservadora. A gente vê que no meio da comunicação é a mesma coisa. Um dos pontos da geração Z na comunicação é a irresponsabilidade. Então a gente vê jornalistas, políticos, influenciadores, né, comentaristas, fazem os seus comentários de uma forma precipitada, sem avaliar o contexto geral. Eu vou até explicar aqui, no final do nosso bate-papo, falar sobre um caso que ocorreu numa liderança religiosa. Eu achei muito complicado. Até eu falei para ele, líder religioso, como é que você se comporta dessa maneira dentro desse contexto? E nós vamos falar o que é que ocorreu
com esse líder religioso, quando um membro ali da comunidade religiosa foi acusado de uma acusação gravíssima, um crime gravíssimo, e o comportamento do líder religioso não foi salutar, não foi sábio, de acordo com as circunstâncias que nós vamos comentar logo em breve. Tudo bem? Sou o professor Calazans e para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Comunicação e oratória é o nosso bate-papo. Então vamos no dia 18 de julho de 2025, houve uma operação dos agentes da Polícia Federal e apreenderam ali cerca de 14 mil dólares na casa do ex-presidente em Brasília. Então, vamos lá. Então, isso aqui é fato e pronto, acabou. Então, nós que somos profissionais da comunicação, nós trabalhamos com fatos. Então, é um fato, a polícia foi lá e arrecadou e pronto, acabou. Não estamos aqui para discutir o fato, se é verdade, se não é verdade, mesmo porque partimos, claro, do ponto que foi fato. Tá? Então, cuidado, um fato é algo que aconteceu, que não dá para se negar. Então, isso aconteceu. Agora, a pergunta é, isto é crime? Essa é a pergunta. Trata-se de um crime? Então, essa provocação que eu recebi foi muito interessante, que a pessoa pediu para que eu defendesse Bolsonaro. Vamos lá, aqui no nosso bate-papo eu não vou me posicionar nem a favor, nem contra Bolsonaro. Não serei o acusador e nem seu defensor. A minha proposta aqui é fazer uma análise dentro do plano da comunicação. Mas a pessoa que me provocou, já tendo um aval, né, já tendo um consenso, já tendo uma decisão, ela colocou a situação como crime. Então, vamos lá, muito cuidado. Eu falei para ela, cuidado, você tem uma informação, que é o fato, mas informação não é conhecimento. Você está falando que a corrupção, né, já está decretada. Então, a pergunta que nós fazemos é o seguinte, então, o que é crime? Essa pergunta eu fiz a essa pessoa. Já que você está definindo como ex-presidente como criminoso, corrupto, escreveu lá nas redes sociais, a pergunta que nós fazemos é esta. O que é crime? Então, crime é uma conduta prevista em lei. Se não houver a previsão de uma determinada conduta em lei, no caso lei penal, não é crime. Então não adianta eu falar, cuspir no chão é crime. Não, cuspir no chão talvez seja imoral, falta de educação, cuspir no chão em via pública. Eu posso dar várias definições. Eu só não posso falar que é crime, porque esta conduta não tem previsão legal para ela, não está prevista em lei penal alguma. Então não é crime. Então a pergunta que nós fazemos é o seguinte, armazenar dólar em casa é crime? Tudo bem. Se for crime, apresenta a lei, acabou. Repito, não estou me posicionando nem a favor, nem contra. Mas a questão aqui de comunicação. Informação não é conhecimento. Então, eu não posso falar, ainda que tenha havido uma repercussão nacional e internacional gritante, a mídia, influenciadores, comentaristas, políticos, jornalistas, calma. Muita calma nessa hora. Uma vez que nós estamos direcionando esse nosso bate-papo aqui para comunicadores, calma. Um bom comunicador, ele só fala depois que pensa. Ele só fala o que pensou. Um comunicador, ele tem conhecimento, ele fala o que ele pesquisou. Então, qual lei? E pode ser que haja lei, não estou dizendo, de repente haja lei. Essa pessoa que fez a acusação não apresentou a lei. E aí é que nós perguntamos o seguinte, se há lei que prevê, qual a quantidade? Olha, professor Calazans, é possível sim que se armazene dinheiro em casa. Então, qual é a quantidade? 17 mil dólares, 14 mil dólares. Eu fiz uma contagem rápida no dia da cotação, estava dando em torno de 77, 78 mil reais. A pergunta que nós fazemos é o seguinte, há previsão legal de quantidade de dinheiro ser armazenado em casa? Essa é a pergunta. Se há, então nós temos ali 14 mil dólares, em torno de 77, 78 mil.
Então, na lei, se é que existe a lei, então a primeira pergunta que nós fazemos é o seguinte: a lei, se é que a previsão legal, qual é a quantidade? Pronto, só isto. Então, eu não posso, eu como especialista em comunicação, eu não posso avaliar, analisar, concluir que a conduta de uma pessoa é criminosa sem antes fazer uma análise legal. Então, embora eu esteja usando esse caso, isso vale para todas as situações. Está chato esse negócio de um artista praticou uma conduta, é criminoso. E a pessoa nem sabe se praticou. Pelo menos tem um fato, uma informação. Então, muito cuidado. Informação não é conhecimento. Então, conhecimento, ele parte da fundamentação. Então, o que é fundamentar? Fundamentar é respaldar tecnicamente aquilo que você está falando. No caso aqui, eu só posso considerar que a conduta de armazenar dinheiro em casa, naquele caso, é criminosa se eu fundamentar na lei. Se eu não fundamentar, eu não posso argumentar. Tá? No nosso curso de Direito Aeronáutico, uma das áreas que nós trabalhamos, e também na comunicação, nós sempre falamos isso. Se você não puder fundamentar, o piloto cometeu crime, o piloto errou, o controlador errou, o mecânico de voo errou. Se eu não puder fundamentar, enquadrar a conduta desses profissionais dentro da lei, eu não posso considerar criminosa. Então, fundamentar não só em direito, mas em comunicação geral, nós falamos, se não puder fundamentar, conhecimento requer fundamentação, requer pesquisa, requer investigação. Então, nós não podemos ser tolos. Tá? Então, políticos, jornalistas, professores, palestrantes, comentaristas, influenciadores, se não souber, se não puder fundamentar, não comente. Então, chegou para mim uma informação. Eu, como especialista na área de investigação de acidente aeronáutico, quando ocorre um acidente no Brasil, ou até mesmo no exterior, avião, contendo aí um acidente aéreo, muitos jornalistas já querem saber ali o que aconteceu, se eu posso emitir um parecer. E nós sempre falamos, não, calma, é impossível. E às vezes há pressão da própria sociedade, no sentido de dar um parecer definitivo. Eu falei, não tem condições. Nós podemos fazer aqui, explorar linhas de investigação, fatores que contribuíram, indícios, mas chegar à conclusão, não. Porque para eu fundamentar, requer uma investigação. O que é investigação? Investigação é busca de conhecimento, investigação técnica, apurando a conduta, o que aconteceu, fazendo um confronto com leis, com regulamentos. Tá bom? Comunicação e oratória. Você é tolo ou um sábio? Tá bom? E muito cuidado com o efeito primazia. Eu não vou falar aqui sobre o efeito primazia, inclusive, se você quiser, eu tenho uma aula no canal do YouTube, é só você solicitar e eu disponibilizo essa aula para você. Esse assunto aqui, efeito primazia, é importantíssimo para todo e qualquer profissional da comunicação. Mas finalizando o nosso bate-papo aqui de hoje, falando sobre o efeito primazia, eu vou contar a história de um determinado profissional de uma comunidade religiosa. Ele me procurou porque ele, embora seja também da comunidade religiosa, ele é um influencer e na área dele tem uma repercussão nacional e internacional muito interessante e depende financeiramente disto. E ele foi acusado de ter praticado uma conduta gravíssima. Não o que ele fez, mas a acusação é gravíssima. E ele me procurou como jurista e falou para mim, professor Calazans, eu fui acusado disto. Eu falei, rapaz, você fez isso? Ele falou, professor Calazans, de maneira nenhuma eu cometi essa conduta, eu não pratiquei essa conduta. Mas
isso tem me trazido um transtorno, essa simples acusação está me trazendo um transtorno muito grande. Eu estou tendo perdas, eu vivo disso, e o que eu devo fazer? Porque na comunidade religiosa a que ele pertence, o líder religioso, sem ouvi-lo, com base nessa informação, deu ali várias sanções aplicáveis ali àquela comunidade. Então, ele foi banido aí, retirado de várias funções. E como ele foi retirado de várias funções, houve um questionamento dos membros ali daquela comunidade. Por que ele saiu? E, acompanhando o questionamento, já vieram as respostas baseadas em informações e não conhecimento. Tá? E aí eu fui falar com o líder religioso. Falei, olha, fulano de tal me procurou dizendo que está rondando uma informação que ele disse que é mentira, que não aconteceu isso. E o líder religioso falou, é isso mesmo. Está afastado de tudo e pronto, acabou. E fez a seguinte colocação para mim. Onde há fumaça, há fogo. E esse líder religioso, repito, deu a ele, o acusado, todas as sanções previstas segundo as regras da comunidade. Eu falei, rapaz, eu falei para ele, não vou me posicionar aqui como advogado dessa pessoa, desse profissional que está sendo acusado. Mas ele diz que está sendo acusado injustamente, que essas acusações são inverídicas, não são verdadeiras. E ele falou, onde há fumaça, há fogo. Eu falei para ele, que miserável. Eu falei, que miserável você é. Porque como líder religioso, eu acho que essa informação é um ponto de partida muito interessante para que esse assunto seja investigado e pronto, acabou. Agora, partir de uma informação sem ouvir, como líder religioso, estando ligado aí também à comunicação, não podia agir dessa maneira. Podia, sei lá, qual é o processo de investigação, quais são as ações tomadas, de repente um afastamento. Mas a questão do afastamento foi que o líder religioso teve como conclusiva aquela informação. E aí o acusado me procurou, e eu, atuando como jurista, falei, olha, ele tem por certo, né? Ele, inclusive falou que tem provas que não cometeu aquela conduta e que foi pressionado, sancionado. Aí a recomendação que nós damos como jurista é que ele procurasse os meios legais para que a sua moral, né, fosse preservada. Talvez ele estivesse sendo vítima de difamação, injúria e, no caso, até mesmo calúnia. Mas, fechando o assunto, não me posicionei como defensor, como advogado deste profissional, mas é um caso muito interessante que nós chamamos de efeito primazia. Aquilo que veio primeiro para o líder religioso foi tido como último, como conclusivo, e não é assim que nós, comunicadores, devemos nos comunicar. Embora fosse um líder religioso que conhecia muito bem a verdade e a diferença entre tolo e sábio, eu tenho para mim que ele não se comportou como sábio. Embora pode até ser que aquele profissional seja mesmo criminoso, tenha praticado aquele crime. Eu não estou me posicionando a favor nem contra. O que eu estou querendo deixar bem claro aqui que é a posição do líder religioso em relação a uma informação. Isso está voltado à comunicação e oratória. Como um comunicador, ele deveria se comportar de uma maneira diferente. Voltando ao nosso caso do ex-presidente, não estou aqui para acusá-lo e nem defendê-lo, mesmo porque isso requer uma investigação e tem aí a própria Polícia Federal para chegar nesse ponto aí, não é o nosso caso. Aproveitando esse caso, que nós possamos trabalhar e sempre fazer uma pergunta. Em relação a esse episódio, qual que seja o que entrar em tuas mãos, você está sendo tolo ou prudente?
ou sábio? Fica aí essa pergunta. Esse nosso bate-papo aqui, ele é muito importante para todo qualquer curso de comunicação e oratória do professor Calazans. Para mais informações, inclusive se quiser receber o nossa aula de efeito primazia e outras aulas, você pode fazer parte aí usar o QR Code e fazer parte do grupo do professor Calazans. Eu vou deixar o link aqui também para que você possa tornar-se um membro para receber informações aí sobre os nossos próximos cursos e também conhecer o site do professor Calazans, onde há a descrição dos nossos cursos de comunicação e oratória. Lembrando que o nosso canal do YouTube gratuitamente, há vários vídeos sobre este e outros assuntos correlatos, e você pode fazer os 3 Cs, Triple C, comentar, curtir, compartilhar e, claro, se inscrever e ativar o sininho para que receba novas informações, cursos, vídeos e assim por diante. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.